eu sou a Luana Lessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil, né? Como é que a gente está lidando com os recursos hídricos brasileiros? Bom, primeira coisa que eu vou te informar é que nós, o Brasil, temos 12% da água doce do mundo. Ou seja, nós somos privilegiados dentro da questão hídrica. Além do mais, a gente também tem um grande extensão marítima, ou seja, a gente também tem esse acesso à água salgada. Só que o nosso maior problema hoje em dia não é necessariamente ter a água, mas sim como vamos fazer a gestão da água. E fazer a gestão da água é muito importante para que todos nós possamos cuidar desse recurso tão importante para a nossa vida e para a nossa economia também. Aqui nesse mapa vocês conseguem perceber, nessa parte azul, tudo que é os nossos recursos hídricos, todo o nosso recurso hídrico, desde a nossa fachada marítima, que pode ser bastante aproveitada, até os nossos rios. Percebam que aqui a gente tem rios principais bastante densos e temos também rios afluentes que que desagam nesses rios principais. Você podem perceber que toda a extensão do Brasil tem recursos hídricos, né? Pode ser que a gente tenha, sim, uma distribuição deles dentro do nosso território? Sim, no norte nós vamos ter mais. Só que todo ele tem esse recurso. E como é que vamos fazer a gestão dele? Bom, a gestão hídrica é pensada em dois quesitos, né? O abastecimento de água e a geração de energia. Só que dentre elas, a gente já tem algumas problemáticas, como, por exemplo, o abastecimento de água. Nem todos os locais do Brasil têm um eficiente, quesito de abastecimento de água. Tem locais que ainda não têm um abastecimento perfeito, e se esse abastecimento não é só referente a ter acesso à água potável, é também o acesso ao saneamento básico, porque o tratamento da água é muito importante e nós não temos um saneamento básico perfeito. Vocês podem pensar, por exemplo, que tem espaços que nem sequer têm acesso a esse bem, que é tão rico no nosso país. Por quê? Porque você precisa fazer toda uma obra para chegar com os canos e levar a água para esses espaços. Você precisa direcionar os espaços, marcar onde estão as moradias, e a gente vê que muitas áreas falta um pouco de interesse e de gestão pública referente a esse bem. E aí fica a questão, falta água no Brasil ou falta uma gestão eficaz da água? Outro ponto também referente ao abastecimento da água é a poluição dos nossos mananciais, a poluição dos nossos rios, a poluição dos nossos recursos, porque a atividade industrial ou inclusive mesmo o nosso saneamento básico não é tratado quando se despeja água nesses recursos. Então você acaba minando a possibilidade de usar esses recursos hídricos para o próprio abastecimento doméstico. Então a gente vê que, na verdade, o problema também é gestão. Por isso que é importante vocês saberem mais sobre gestão hídrica, a gente entender melhor como é que se dá a captação da água, dos nossos recursos e como fazemos política com isso também. O outro ponto é a geração de energia. A geração de energia ela é feita a partir, por exemplo, de rios que são rios de planalto. Ou seja, o rio ele corre onde tem um relevo de planalto, então em determinado espaço você tem uma queda de água. Ali onde você tem uma queda de água, você coloca uma barragem que vai represar essa água e você vai abrir aquelas comportas ou não a partir do momento que você queira gerar mais ou menos energia. Então, para a gente, a abertura ou não colocar ou não essas barragens, significa que quando você coloca ela no rio, você está tirando, o fluxo dele. Ele vai passar conforme você quer que ele passe. A questão é, quando você faz isso, aquele rio vai aumentar o quê? O seu volume, uma vez que a água já não está passando como passaria naturalmente. Então, conforme ele vai aumentando o seu volume, ele vai criando também espaços de alagamento. Esses espaços de alagamento, eles acabam gerando muitos desastres,
tanto na questão do habitat dos animais que vivem ali naquela proximidade dos rios, como inclusive a questão social de pessoas que vivem próximo dos rios, populações ribeirinhas, populações indígenas que acabam tendo a sua vida, né, a sua casa, o seu trabalho, às vezes são agricultores que têm ali a sua plantação próximo dessas áreas de rio e vão perder o seu espaço de trabalho, o seu espaço de vida devido à inundação. E aí isso gera um ônus também social e que faz parte da gestão hídrica pensar isso também. Faz parte da política de gestão das águas pensar tanto no viés de qualidade da água, abastecimento em todos os espaços, como também os impactos dessa utilização da água. Então a gente percebe o seguinte: dentro da nossa gestão hídrica, ainda existem desafios a serem ultrapassados. E que desafios são esses, né? Um dos desafios é o acesso à água, por exemplo, no sertão nordestino. Quando a gente pensa que o sertão nordestino precisa sim de uma gestão eficiente, não é só uma questão do clima do sertão nordestino, não é só a questão do semiárido, é sim uma questão de como os políticos e como o nosso Estado brasileiro vai gerir as águas para que elas possam chegar até o sertão nordestino. Como é que eu vou fazer uma captação de água da chuva eficiente? Como é que, por exemplo, em alguns espaços, nós já fazemos a captação, por exemplo, de dessalinação da água salgada? Tudo isso faz parte de um pensar coletivo em prol da gestão hídrica eficiente. Outra questão são as fontes não confiáveis de abastecimento. Uma vez que você não tem muitos espaços, na verdade, estão sem abastecimento de água, você tende a encontrar instalações clandestinas de água. Poços que são encontrados e são perfurados por comunidades locais ou então por alguém que quer redistribuir aquele acesso terceirizando aquela água que se encontra ali. Mas a questão é, será que essa água ela é tratada? Será que ela é poluída? Será que ela é potável para o consumo? Será que ela serve apenas para a limpeza? Enfim, para você saber tudo isso, você precisa estudar essa água. E uma vez que a fonte é não confiável, você não tem como ter certeza absoluta se esse abastecimento é bom para a sua família, se ele é bom necessariamente no quesito de qualidade da água. Outro ponto também é a poluição. A poluição é muito importante a gente pensar sobre ela, porque toda vez que a gente faz a gestão hídrica, não só da questão do abastecimento, como jogar água poluída de saneamento básico, ou então de dejetos, né, industriais nos recursos hídricos, não é só isso que vai poluir. Você tem também a questão dos agrotóxicos que acabam sendo absorvidos pelo solo e levados para as águas subterrâneas, lençóis freáticos, e tudo isso gera poluição. E o saneamento básico, como eu falei, é outro desafio, já que nem todos os espaços têm e esse saneamento não é eficiente. Então a gente percebe que, embora nós sejamos muito ricos em questão hídrica, nos falta uma melhor gestão desse recurso. Então, para simplificar, né, e resumir tudo isso que eu falei para vocês, eu te expliquei a gestão dos recursos hídricos brasileiros, te mostrei uma das principais problemáticas com relação à gestão hídrica, te mostrei como o Brasil ele é sim rico nesse recurso e te mostrei que é muito importante a gente saber cada vez mais sobre isso, até mesmo para que a gente possa cobrar dos órgãos públicos uma melhor eficiência no seu trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem à vontade para tirar uma foto. Nos encontramos na próxima.